Deus colocou uma palavra desde o início da semana. O tema dessa palavra que eu quero trazer nessa noite é: servir a Deus faz toda a diferença. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Malaquias 3, versículo 18. É o último livro do Velho Testamento, tá? Malaquias 3, versículo 18. Três, 18. Você está em Mateus, volta um pouquinho, aí você vai encontrar logo o livro de Malaquias. Irmãos, acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só tem. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite, Pai. E pedimos, ó Deus, que seja uma palavra do céu, não uma palavra do pastor Rogério, Senhor. Seja uma palavra rema, Senhor, que vai diretamente no coração de cada um que está aqui. E essa palavra não fique simplesmente no ouvir, mas esteja no guardar no coração, Senhor. Eu peço nessa noite que eu seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, e que cada vida seja abençoada. Aqueles que vão acompanhar pela internet também sejam abençoados pelo teu falar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Essa parte aqui, Malaquias termina dizendo a diferença, que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que servir a Deus? Servir, às vezes, muitas vezes as pessoas acham que o servir a Deus é simplesmente algo, de repente aos domingos, eu estar na casa do Senhor aos domingos, e os outros dias, não. Servir a Deus não é só quando você está na igreja. Servir a Deus tem que fazer parte do nosso dia. É igual o casado. Você é casado, já pensou? É casado só quando chega dentro de casa? Quando está fora de casa, não é casado, é solteiro. É certo? Não, casado é casado, tem que ser casado 24 horas por dia. E o servo de Deus, aquele que serve a Deus, tem que ser o servo de Deus, não só no domingo. Hoje é o dia de eu estar na igreja, hoje é o dia de estar com minha mente em Deus. Não. Servir a Deus tem que ser algo diário. Quando chegar na segunda-feira, você continua servindo a Deus, você continua vivendo uma vida com Cristo. Cristo tem que estar a todo momento no seu pensamento e nas suas ações. É isso que Deus está querendo nos falar, isso é o servir a Deus. A todo momento, o Senhor tem que ser o centro da nossa vontade. E Deus é assim que Deus se faz presente em nós. Eu queria trazer nessa noite alguns benefícios de quem serve a Deus. De repente você vai dizer, mas eu sirvo a Deus, mas eu não estou usufruindo de tudo isso que o pastor está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que Deus tem para aquele que serve a Deus já foi liberado. É uma herança. Quando você recebe o Senhor como seu Salvador, você se torna filho de Deus, você recebe uma herança do Senhor. Então, o que Deus tem para você está liberado. E teve uma vez que eu vi uma ilustração, eu não sei se é um caso real ou se é uma ilustração, mas uma certa senhora, ela trabalhou muitos anos com uma senhora muito rica.
né? E trabalhou naquela casa muitos anos. E aquela senhora muito rica, antes de falecer, chegou para aquela senhora que era analfabeta e trabalhava na casa dela, e passou para ela, como é que se chama? Fugiu o nome aqui. Aí passou sua herança, um testamento com sua herança para aquela senhora que trabalhava para ela. Aquela senhora que trabalhava ali por ser analfabeta, não sabia o que estava escrito. E ela pegou aquele papel e disse assim: olha, isso aqui é uma lembrança da minha patroa e eu gostava muito dela. Ela mandou fazer uma moldura para aquele papel, pendurou na sala da sua casa. E passou ali depois que a sua patroa faleceu, ela começou a passar necessidade, dificuldades, né? E durante anos ela estava com aquele papel ali, até que um dia ela recebeu uma visita, a pessoa olhou para aquele papel e disse assim: vem cá, o que é isso aqui? Ela disse: isso aqui foi um papel que minha patroa me deu. Aí aquela pessoa disse assim: não, isso aqui é um testamento. A pessoa que escreveu esse testamento deixou toda a fortuna dela para você. Vocês estão conseguindo pegar mais ou menos o que eu estou querendo falar? Ela viveu nas dificuldades, mas ela já tinha recebido uma grande herança. A mesma coisa, muitas vezes nós não estamos usufruindo. Eu vou trazer algumas coisas aqui que nós temos direito, já foi liberado para as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas não temos vivido isso. Isso daí não quer dizer que nós não temos isso em nossas vidas. E outra coisa, eu sempre digo uma coisa: servir a Deus é uma escolha. E toda escolha gera consequências, boas ou ruins. É verdade. Tudo que você escolhe. Então, se você escolheu servir ao Senhor, eu posso te dizer uma coisa: você escolheu o melhor. Não tem nada melhor, eu posso dizer, né? Canso de falar aqui, gente. Se não fosse tão bom, eu me lembro que há muitos anos atrás eu aprendi, eu primeiro ouvi, depois eu li, quando a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. E quando fala de provar, está falando mais ou menos, não está falando de colocar Deus à prova, está dizendo de você provar de Deus, provar de servir a Deus. Porque muitas vezes o que acontece? Nós não sabemos como é bom servir ao Senhor. Eu me lembro que um dos pastores que deixaram uma mensagem para mim no dia aqui do meu aniversário, o pastor Cláudio. Aquele pastor Cláudio é meu amigo praticamente de início de adolescência. E o pastor Cláudio, eu me lembro que antes de eu entrar para a igreja, ele chegou para mim e falou assim: prova. Ele diz assim: para você saber o gosto de uma laranja, o que você tem que fazer? Eu disse: provar. Ele diz assim: prova de Jesus. Se você não gostar, deixa para lá. Isso ficou guardado na minha mente, porque aquele que prova de Jesus, aprova. Quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus, você não consegue mais viver longe desse Jesus. E um desses benefícios que nós encontramos em servir a Deus, a primeira coisa é o perdão. Olha o que diz em Salmo 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, rico em graça e para com todos os que te invocam. Esse perdão do Senhor, ele é liberado em amor. Somos merecedores desse perdão? Não. Nós merecemos o perdão de Deus? Não. Mas mesmo assim ele nos perdoa. Todo aquele que se chega a Deus recebe o perdão de Deus. E esse perdão é aquele perdão que apaga tudo que ficou para trás. Perdão de Deus, né? Quando você está servindo ao Senhor, o Senhor vem e te perdoa, e aquilo fica tudo para trás, tudo que você fez de errado. A palavra diz que dos nossos pecados ele não se lembra
mais. Então, o dia que eu tenho um encontro com Jesus, pastor, mas ele aprontou. Não importa, eu aprontei muito antes de conhecer Jesus. Mas no momento que eu encontrei com Jesus e pedi perdão, tudo aquilo que eu aprontei ficou para trás. Essa semana, eu estava vendo com minha esposa, um homem que diante dos homens, ele é imperdoável. Não estou falando diante de mim, tá? Mas diante da sociedade, ele é imperdoável. Porque se Jesus perdoa ele, quem sou eu para não perdoar? Então, eu e minha esposa nós estávamos vendo esse homem. Esse homem hoje, um dia ele foi um assassino de uma pessoa muito conhecida, o Guilherme de Pádua. Ele matou uma moça junto com sua esposa, um assassino, né? Um crime que pegou uma repercussão nacional. E aquele homem, todo dia, a esposa dele, eu estava ouvindo a esposa dele essa semana, todo dia que ele sai na rua, ele é chamado de quê? Assassino. Ele vai levar, sabe quanto tempo faz esse crime? 30 anos. Foi em 1992. Todo dia ele sai na rua, ele ouve gritos: assassino, assassino, assassino. Só que hoje ele é um servo de Deus. Ele sabe que os homens vão, para o resto da vida dele, porque foi um crime que teve repercussão, vão chamar ele de quê? Assassino. Mas o amor de Deus é um amor que perdoa. Se a pessoa cometeu alguma coisa errada e ela se arrepende, Deus vai lá e perdoa. Ele apaga. Não importa o que o homem, como os homens estão vendo. Por isso que nós temos que olhar para as pessoas como Deus vê. Porque se nós olharmos com o nosso olhar, você vai olhar, você também não vai perdoar. Essa semana eu estava falando com minha esposa até antes de começar o culto. Agora em julho, eu vou me encontrar com um grupo, para quê? Para nós nos organizarmos para fazermos evangelismo aonde? Em presídio. Se você olhar pelo pelo nosso sentimento humano, você não vai querer entrar lá. Mas quando você deixa o amor de Deus penetrar no seu coração, você quer entrar lá, porque você sabe que Jesus pode entrar naqueles corações e pode perdoar aqueles homens. Quantos homens ali dentro já foram restaurados? Quantos homens ali já foram transformados? Porque Deus, Ele não olha como nós vemos. Ele perdoou uma adúltera. Ele perdoou, no Novo Testamento nós encontramos Jesus perdoando uma adúltera, Jesus perdoando dois ladrões, só de um lado ver. Mateus, que você lê aí na Bíblia, você não leu o livro de Mateus? Era um ladrão, sabia disso? Zaqueu, que nós cantamos, como Zaqueu, eu quero subir. Era um ladrão. Era ladrão de assaltar? Não, era ladrão de roubar. Era mais ou menos parecido com os políticos que nós vemos agora. Vai lá, ó. Era ladrão. A adúltera ali, todo mundo querendo apedrejar a adúltera. Acredita que até alguns dos discípulos devem ter pego uma pedra também para jogar naquela mulher que era adúltera. Aí Jesus disse assim, ó, se tem alguém aqui, tinha discípulo, não tinha? Ou só tinha discípulo também. Se tem alguém aqui que não tem nenhum pecado, joga a pedra nessa mulher. Sumiu todo mundo. Aí Jesus chegou para a mulher adulta e disse, cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém. Eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Sabe o que o Senhor queria dizer? Eu estou te perdoando. Não importa o que você fez. O que importa é daqui para frente. Vá e não peques mais. Vá e não viva mais errado. A mesma coisa, o Guilherme de Pádua deve ter ouvido. Hoje era um pastor. Aí pensa, matou, fez isso, agora é pastor? É, porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, meu irmão. Só Deus que pode fazer um negócio desse. E tem gente que nunca matou, nunca roubou, aí começa a viver um evangelho de qualquer maneira, e não valoriza essa fé. E muitas vezes aquele que errou, pecou, fez muita coisa errada, mas quando encontra com Jesus, diz assim, Jesus, eu vou fazer de tudo pelo Senhor. Aquela mulher que era adúltera se tornou uma discípula fiel do Senhor.
Mateus se tornou um discípulo fiel do Senhor. Então, o que eu quero te dizer é isso. A primeira coisa que nós encontramos, o primeiro benefício que nós encontramos é o quê? O perdão. Perdão de Deus. Segundo benefício que nós encontramos quando nós servimos ao Senhor, quando nós temos um encontro com o Senhor, sabe qual é? Satisfação. Isaías 55:2 diz: por que gastais naquilo que não é pão, e o teu esforço naquilo que não satisfaz? O contexto desse versículo 55 diz que o Senhor coloca o Senhor como fonte de água viva. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou fonte de água viva. Então, ali está falando, o versículo que nós lemos: porque gastais naquilo que não satisfaz. E o contexto é Jesus como fonte de água viva. Quando você está com sede, tem algum líquido que tira a sede? Não é verdade. Aí você fala assim: ah, pastor, eu tomo um refrigerante. O refrigerante, ele disfarça a sua sede. Quem bebe, né? Eu não bebo. Mas quem bebe diz assim: ah, pastor, quando eu tomo uma cerveja, a sede... Não, disfarça a sede. Qualquer líquido disfarça a sede. Mas a única coisa que mata a sede é o quê? Água. E o único que, espiritualmente, o único que pode satisfazer o homem é Jesus. Porque nas coisas, mas nós buscamos satisfação. Mas quando você compra alguma coisa, você quer satisfação. Mas um dia eu estava lendo uma propaganda lá, é muito normal na internet. A sua satisfação ou o seu dinheiro de volta? Eu, de vez em quando, eu devolvo alguma coisa. Eu compro alguma coisa pela internet, quando chega. Dia desse mesmo, nós compramos umas camisas lá para a nossa loja. Gente, a camisa na foto era linda. Quando chegou as camisas lá para a nossa loja, né, Jéssica, Vitor? Nós pegamos a camisa, dava para ver do outro lado. Era tão... Eu disse: misericórdia, que coisa terrível. E eles botavam um vídeo de pessoas recebendo a camisa. Olha que maravilhoso. Gente, quando nós olhamos aqui, eu disse: você tem que devolver. Porque nós não ficamos satisfeitos. É igual quando a gente come alguma coisa, né? Principalmente o rodízio. O rodízio é bom, né, gente? É verdade. E para o rodízio é muito bom. Mas tem uma hora, você começa a comer, né? Quando chega no rodízio, você quer comer. Tem uma hora que você fica o quê? Satisfeito. Minha mãe me ensinava quando era pequeno, porque né, tem gente que fala assim, ó, quando o cara termina de um rodízio, tô cheio. Aí minha mãe diz: é satisfeito, meu filho. É satisfeito que fala. Não é cheio não, né? A pessoa gosta de bater assim, não. É, tô cheio, né? Na vida espiritual, eu te digo uma coisa: todo homem, tá? Isso daí todo homem tem um vazio no coração. E o único que pode preencher esse vazio é a religião dos crentes, é isso? É isso? Não, é Jesus. O único que pode preencher o vazio que nós temos no nosso coração é Jesus. Não adianta você querer preencher com outra coisa, não. Só Jesus pode preencher o vazio que nós temos. Eu me lembro que eu era adolescente, eu vivia uma vida normal, boa. Mas eu tinha um vazio tão grande. E esse pastor Cláudio que eu falei da laranja, ele não era evangélico ainda. Eu cheguei uma vez para ele e falei assim: ó, ô Cláudio, gente, eu estou sentindo um vazio. Só que eu não sei se o termo que eu usei, mas eu queria dizer, eu estou sentindo um vazio muito grande na minha vida. Eu preciso de alguma coisa. Mas eu falo no sentido de Deus. Aí ele chegou assim e falou assim: você podia ir lá na religião da minha mãe. Aí eu perguntei para ele: mas a religião da sua mãe tem Jesus? Eu não sei. Eu disse: ah, se não tiver Jesus, eu não quero não. Aí eu me lembro que meu saudoso pai uma vez me levou, ele disse assim: filho, vou te levar no Sechonoe. Não sei se os irmãos já ouviram. É uma seita oriental. Aí chegou lá,
eu fiquei o tempo todo prestando atenção se alguém ia falar de Jesus. Eu disse assim, mas não... Aí tem uma senhora lá que falou assim, eu queria agradecer Jesus. Aí o líder lá deu uma olhada de cara feia para ela. Eu disse, ih. Porque na verdade, no meu interior, estava dizendo, a solução é Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Então, o que nós encontramos, aquele que tem um encontro com Deus, ele tem o quê? Satisfação. Ele fica plenamente satisfeito. Outra coisa que nós encontramos quando nós servimos a Deus e nós recebemos alegria. Neemias 8:10 diz, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, o que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração é o quê? Alegria vinda de Deus. Aí você fala assim, pastor, falar é fácil. Só que o apóstolo Paulo, quando disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, é o mesmo apóstolo Paulo que disse, aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse é o apóstolo Paulo que disse para nós vivermos contente em qualquer situação e para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Quando ele falou isso, ele estava onde? Estava preso. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa alegria de acordo com a circunstância. Tristeza não. Tristeza você pode ter a qualquer momento, mas a alegria nós queremos colocar de acordo com a circunstância. Aí você fala assim, por que tristeza não? Sempre que você está triste, você sabe o motivo? Já aconteceu de você estar triste e você perguntar bem? Eu pergunto para você. Um dia desse uma irmã chegou assim, pastor, estou muito triste. Eu disse, por quê? Não sei, eu estou triste. Eu disse, por quê? Está doente? Não. Está acontecendo alguma coisa? Não. A mesma coisa, nós passamos por momentos que nós ficamos tristes, sim. Mas quando você recebe o Senhor Jesus, começa a servir a Deus, a palavra de Deus fala que você recebe a alegria de Deus. Se você não está sentindo essa alegria, tome posse, ela já foi liberada para a tua vida. Tem gente que fala assim, pastor, você está sempre alegre, parece que você não tem problema. Tem problema sim, tenho luta. Mas as minhas lutas não conseguem vencer a alegria de Deus no meu coração. E pode ter certeza uma coisa, o inimigo, ele é o ladrão de alegria. Eu me lembro de um pastor que foi meu professor, o Jorge Linhares, ele foi meu professor lá em Belo Horizonte, ele escreveu um livro, Ladrão de Alegria, porque é isso que o inimigo quer. Ele não gosta de ver você alegre. Né? Eu vejo gente que está tão alegre num dia, no outro dia, o que houve? Sabe o que acontece? O inimigo, ele tenta jogar. A Bíblia diz que ele não pode nos tocar. Quando você serve a Deus, a Bíblia diz, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Mas ele pode jogar uma coisa chamada dardos inflamáveis. O que é? Ele tenta jogar sobre as nossas vidas. Tristeza, angústia. Ele tenta ver você triste. Ele gosta de ver você triste, angustiado, deprimido, desanimado, caído. Já Deus não. Deus gosta de te ver para cima. Olha para 1 João 1,4 diz, essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Deus quer te ver feliz. Se você não está vivendo a alegria do Senhor, a felicidade do Senhor, Deus quer te ver feliz. Chega para Deus e fala assim, Deus, olha, eu não aceito tristeza, viver em tristeza não. Tem gente que parece, está sempre ali, vivendo na tristeza. Não, Deus não quer isso para a tua vida. E você mesmo não pode aceitar. Eu sei que a alegria que tem sobre a minha vida não é uma alegria de mim, mas é uma alegria que vem do alto. Eu sei que a alegria que eu tenho é a alegria do Senhor que está sobre a minha vida. Pastor Rogério, tem problema sim, mas não é por causa que eu tenho uma luta que eu vou perder essa alegria do Senhor. Eu posso dizer, se eu não estiver alegre, todo mundo vai notar. Se o pastor está rindo é porque está alegre.
Ah, pastor, está luta, né? E uma música do falecido lá, vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Isso mesmo, meu irmão. Passa pela prova, mas dá glória ao Senhor. Passa pela prova com a alegria do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Porque o inimigo, ele tenta jogar o quê? Para que você não esteja alegre. Outra coisa que nós herdamos quando começamos a andar com Deus, servimos a Deus, que muitas pessoas ainda não estão vivendo, precisam tomar posse, é a paz. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é essa paz de Deus? É a verdadeira paz. É a paz que Jesus Cristo disse assim: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz diferente, sabe? E essa paz, se você não está sentindo, você deve pedir a Deus. E a Bíblia diz que essa paz de Deus excede todo entendimento. Sabe o que quer dizer isso? Não dá para explicar. Porque você passando por uma tempestade, passando por um momento tão difícil, você continuando a ter essa paz de Deus no seu coração. Me lembro que no início dessa pandemia, né, se bem no início eu fiquei muito ansioso, né, eu falo primeira semana mais ou menos, né, aquele negócio eu fiquei muito ansioso, assim, os 15 primeiros dias, como teve muitos irmãos que ficaram, não foi só eu não, tá? Mas eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, não deixe que falte no meu coração a tua paz. E parece que quando eu fiz aquela oração, aquilo mudou dentro de mim. Eu comecei a ficar tranquilo. Então não tem como, a paz que o Senhor nos dá, não tem como explicar. É uma paz que vem em meio às lutas. Tem um louvor antigo, não sei se os irmãos lembram. O Silvinho lembra, eu sei. Tem um louvor antigo que dizia assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sei que Ele é o quê? Senhor, fiel. O que eu estou te dizendo, essa paz que nós sentimos, não é porque tudo vai bem. Essa paz porque nós temos o nosso Senhor. Nós sabemos que tem um Senhor que está nos guardando no meio da tempestade. Olha, os discípulos, a Bíblia diz numa passagem que os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Só que no meio da tempestade eles estavam no barco. E quem estava no barco junto com os discípulos? Jesus. E Jesus estava ali no barco, cochilando, dormindo ali no barco. E os discípulos, que eram até pescadores, ficaram o quê? Apavorados. Aí eles acordaram: Jesus, socorro, estamos afundando. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Aí o Senhor chegou para eles e disse assim: por que vocês são tão tímidos? Por que tem tão pouca fé? Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Eu estou no barco com você. Vocês podem ficar em paz. Era para vocês ficarem em paz. Mesmo em meio à tempestade, era para vocês ficarem em paz. É isso que o Senhor está falando. Mesmo em tempo, porque a palavra de Deus diz, nesse versículo que nós lemos, que Deus vai guardar nossos corações e a nossa mente. No meio da tempestade, Deus guarda o seu coração e guarda a sua mente. Porque o inimigo tenta jogar na nossa mente, no meio da tempestade, no meio das lutas, ansiedade. Pois o mal do século é a ansiedade. As pessoas ficam nervosas, mas o Senhor está nos guardando. Mais um benefício que nós encontramos de servir ao Senhor. No versículo que nós lemos sobre servir ao Senhor, é o cuidado. Salmo 32:8. Eu o instruirei e te mostrarei o caminho que deve andar. E o acolherei e cuidarei de você. Deus cuida de nós quando nós estamos servindo ao Senhor. Eu estava lembrando de uma ilustração que eu ouvi, né? Tinha um servo de Deus, ele trabalhava, eu já até contei aqui há muito tempo atrás,
Um servo de Deus que ele trabalhava para o rei. E aquele servo que trabalhava para o rei vivia dizendo para o rei: meu rei, Deus é bom. E o tempo todo ele ficava dizendo para o rei: meu rei, Deus é bom. O rei só vendo aquele servo dele, o tempo todo dizendo: Deus é bom. Aí um dia o rei chega para o seu servo e diz assim: vamos caçar? Aí o servo foi com o rei para caçar. Quando chegou no meio da caça, eles estavam caçando, veio um animal, arrancou o dedo do rei. Aquele rei voltou sem um dos dedos. E de repente aquele servo, aí o rei falou assim: olha o que aconteceu comigo. Aí o servo disse assim: Deus é bom, meu rei. O rei disse: que é isso? Animal arrancou meu dedo, você vem me dizer que Deus é bom? Pegou o seu servo e lançou o quê? Prendeu lá na cadeia. Aí de repente o rei disse assim: eu vou sair para caçar. Quando chegou para sair para caçar, foi pego por uma tribo de canibais. Aí aquela tribo de canibais foi lá, pegou aquele rei. Vocês sabem o que é canibais, né, gente? É uma tribo que come pessoas, tá? Quando pegou aquele rei, quando ia preparar aquele rei lá, né? Reparou que aquele rei tinha o quê? Um dedo a menos. Aí disse assim: não, esse daqui não serve para nós comermos. Ele não tem o dedo. Então solta esse rei. Aí o rei voltou lá para o palácio, manda soltar o meu servo. Quando ele voltou, ele disse assim: olha, aconteceu isso. Aí o servo: não te disse, rei, que Deus é bom? Ele diz assim: tá bom. Você falou que Deus é bom, é bom. Mas se o Deus é tão bom, por que ele permitiu que eu te lançasse na prisão, mesmo sendo bom? Ele diz assim: ô meu rei, porque eu tenho todos os dedinhos. Se eu estivesse junto com o rei, o que ia acontecer? É uma ilustração, mas retrata bem o quê? O cuidado de Deus. É verdadeiramente isso. A todo momento, Deus, Ele cuida das nossas vidas. 24 horas, eu tenho um louvor do Kleber Lucas que eu gosto muito, que diz: Deus cuida de mim. Pode falar de nós, é de mim, mas a gente é nós mesmo. Deus cuida de mim, gente. E aquele que está servindo ao Senhor sabe o cuidado diário de Deus, aquele cuidado que você, 24 horas, todos os dias, você sente Deus cuidando de você. E o cuidado de Deus, ele é sempre com mais uma coisa que eu quero trazer, que é a proteção do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Salmo 91. Todos acharam? Salmo 91 diz, a partir do versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse Salmo 91 é salmo que fala sobre a proteção de Deus. Esse salmo não é o salmo que protege, tá, gente? Quem protege é o Deus do salmo. Tem irmãos que pegam a Bíblia, deixam em casa aberta. Ah, pastor, eu deixo minha Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger minha casa. Então não é o salmo.
Eu me lembro que eu pastoreei uma igreja que tinha uma Bíblia, ficava uma Bíblia na igreja aberta. Sempre que eu olhava para aquela Bíblia, estava no Salmo o quê? O 91. Então esse Salmo, ele não tem, aqui, não é ele que protege, mas é o Deus que está ali. E a Bíblia diz que você quer ser protegido pelo Senhor, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? É você habitar em Deus. Aqui não é você se hospedar em Deus. Tem pessoas que quando o que é se hospedar? A pessoa está passando por uma luta, aí corre para Deus. Já viu gente assim? Tem gente que só se aproxima de Deus quando está passando por luta. Gente, nós temos que estar com Deus a todo momento. Tanto quando tiver tudo folgado, tudo bom, tempo de bonança, como em tempo de tempestade. Então, nós temos que nos aproximar de Deus a todo momento. Eu passei uma experiência, já passei muito, olha, eu sempre digo assim, gato tem 7 vidas, eu devo ter muito mais que isso, mas não porque eu passei por enfermidade, não, livramentos de Deus. Deus já me deu muito livramento. Deus já me deu livramento. Subida da caixa d'água aqui, atiraram várias vezes na minha direção, não pegou bala. Já mandaram eu escolher bala, que eu junto com o pastor Renato Vargas, que o Silvinho conhece, já mandaram nós escolhermos a bala que ia morrer na praia, várias coisas. Mas teve um acontecimento que aconteceu na minha vida, que ali eu nunca tinha visto tão claro a proteção de Deus. Eu me lembro que, daí já faz muitos anos, tinha uma cliente minha que me devia um dinheiro, e ela foi mandada até embora do serviço dela. Ela me ligou e falou assim: Rogério, olha só, eu quero te pagar, eu tenho um computador novo em casa, se você quiser você passa aqui, me pega, nós vamos lá, eu pego o computador, te dou o computador. Aí eu liguei para a minha costureira na época e disse assim: olha só, você aceita pela dívida um computador novo? Ela aceita. Então eu disse assim: não importa, já era tarde, já era umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu disse assim: vou lá, lugar chamado Pau Grande, lá no Rio, depois de Magé. Eu fui para aquele lugar, eu nunca tinha pisado nem perto daquele lugar. Aí eu cheguei lá, aí eu fui, só que você vai conduzido pela pessoa. Eu fui até pelo Rio, né? Cheguei lá conduzido pela pessoa, peguei o computador, botei no carro. E ela disse assim: é mais fácil você voltar por Magé. Eu disse assim: mas eu não sei como chegar, eu conheço Magé, mas não sei como voltar por Magé. Ela disse assim: não, ó, vou tentar te explicar. Só que ela me explicou, não guardei nada. E de repente, quando eu saí da casa dela, eu entrei por um caminho lá, de repente eu cheguei num lugar com uma serração, devia ser já quase meia-noite, a serração baixa, eu não enxergava nada, eu totalmente perdido. E ela falou assim: mas cuidado, e ela ainda me fala quando eu estou saindo: cuidado que o lugar é perigoso. Então eu já ficou aqui na minha mente, quase meia-noite, num lugar que eu não conseguia sair. E a pessoa disse: é um lugar perigoso? Eu disse assim: Senhor, e agora? E eu olhava, eu não via, o lugar que eu fiquei, eu não via uma casa, eu não via uma pessoa, e eu não enxergava caminho nenhum. E já era mais ou menos quase meia-noite. Chegou um momento que eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, me socorre, eu estou com medo. Eu falei para Deus: eu estou com medo, me socorre. Quando eu falo: Senhor, eu estou com medo, me socorre, eu olho assim e vejo um rapaz parado no nada. Não tinha casa, não tinha ninguém, não tinha nada, estava o rapaz lá. Aí eu cheguei, eu parei perto dele, abri o vidro do carona e perguntei, disse assim, e assim: como eu faço? Eu quero ir para Manilha. Como eu faço para ir para Manilha ou para Magé? Porque Magé eu já conhecia. Eu disse: para Magé. Ele disse: abre aqui que eu vou com você. Quando ele falou isso, eu já ia arrancar com o carro. Só que ele falou: eu sou de Deus. Nisso, aí quando ele falou isso, aí eu deixei ele entrar no carro. Ele entrou no carro. E ele foi me conduzindo, né? Vai por aqui, vai por ali. Eu cheguei assim: poxa, foi Deus que colocou você ali mesmo. Foi Deus que te colocou, mesmo porque eu estava perdido. Ele disse: eu sei. Eu disse assim: eu acho que é um anjo que está aqui perto de mim. Eu te digo uma coisa: se é um anjo, o anjo fala pouco. Ele não conversava não, ele só... Quando chegou em Magé, não, antes um pouco de Magé, eu disse assim: mas você está indo para Manilha?
Ele disse: não, eu estou indo só para te levar. E quando chegou em Magé, eu já conhecia. Eu disse assim: ó, se você quiser, você pode voltar, porque daqui eu conheço. Ele disse: Deus mandou te levar até Manilha. Quando chegou em Manilha, ele saiu do carro, eu continuei. Sabe o que é isso? É proteção do Senhor. É Deus que está nos protegendo. Não tem, tem como explicar? Não tem. Se você chegar para uma pessoa que talvez não conheça, tem gente que você vai contar, mas você, foi uma coincidência. Não foi coincidência, foi Deus. Como eu falei, na subida da garganta ali, o rapaz de frente para o meu carro deu um monte de tiro. Você viu na arma, a bala vindo em direção ao seu carro assim, de repente você fica procurando, onde esse tiro foi? Vou procurar no carro e não achar, foi Deus. Foi, minha mãe até falou, você nunca mais vai passar pela garganta. Mas eu continuo passando. Não é que eu sou filho desobediente não, mas a volta... Agora está pacificada aquela área, dá para subir. Mas o que eu estou te falando é o seguinte: verdadeiramente, quando nós servimos ao Senhor, nós passamos a perceber essa proteção de Deus. Não tem como explicar. Outro benefício que nós encontramos quando nós servimos a Deus é a salvação. Por exemplo, quando você chega assim: Jesus, entra no meu coração, a Bíblia diz que naquele momento você passa a ser salvo. Salvo você não vai ser quando você entrar no céu, porque existe céu. Às vezes tem pessoas que falam assim: esse negócio de céu, de inferno, isso não existe não. Eu vi uma ilustração uma vez, né? Mas essa aconteceu mesmo, tá? Tem umas que você sabe, são ilustrações, outras aconteceu mesmo. Uma pessoa chegou para o pastor e disse assim: pastor, já pensou? Você passa a vida toda servindo a Deus, vivendo certinho, e lá na frente você descobre que não existe o céu. Imagine. Aí aquele pastor chegou para aquela pessoa e falou assim: mas já pensou também? Você passa a vida toda fazendo aquilo que não agrada a Deus, e lá na frente você descobre que existe inferno. Eu prefiro acreditar que lá na frente existe um céu. Que hoje, eu não falo só pelo céu, sabe? Eu quero morar no céu. Com certeza que eu quero. Mas viver para Jesus já é muito bom. Sabe? Viver para Jesus, como eu falei, vários benefícios, é muito bom. Às vezes a pessoa que, às vezes olha, você olhando de fora, se pensa assim: poxa, esse negócio de servir a Jesus deve ser muito chato. Não é chato. Você servir a Jesus, você não pode. Você não pode gostar disso, não pode fazer aquilo. Não. Tem coisas que você sabe que desagradam a Deus. Eu, quando me converti, aí depois eu vi que não era nada daquilo. Me chegaram para mim e disseram assim: olha, aquele que serve Jesus não pode gostar de futebol. Gente, mas eu gosto tanto de futebol. Não vou poder mais ver futebol. Aí aquilo ficou na minha mente. Me dava vontade de ver o meu Botafogo jogando. Eu disse: não vou ver. Não fala mal do meu Botafogo não. Eu não vou ver. Eu não vou ver meu Botafogo jogando, porque isso... Aí eu me lembro que passou um tempo, aí chegou um pastor para mim e disse assim: qual é o seu time? E eu com maior vergonha disse assim: eu não posso gostar de futebol, gente. Aí ele: qual é o seu time? Eu: Botafogo. Ele: o meu também! Eu disse assim: pastor, tem time. Aí o que acontece, gente? Aí muitas vezes as pessoas falam assim: ouve sobre que se você seguir a Jesus, você não pode ir a uma praia. Pode, você pode ir a uma praia. Você pode ir a um cinema? Pode ir a um cinema. Você para de fazer aquelas coisas que você sabe que desagrada o coração de Deus. É isso que você tem que parar de fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: vale a pena servir ao Jesus, ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Por isso que todos nós estamos aqui, porque vale a pena servir ao Senhor. Se não valesse, a gente já tinha deixado.
Por que as pessoas às vezes procuram, nós falamos de satisfação, porque às vezes as pessoas procuram várias coisas e quando encontram com Jesus, ficam firmes com Jesus, porque vale a pena. Então, meu irmão, que cada um aqui possa verdadeiramente servir a esse Deus maravilhoso. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Tem um louvor que disse: vai valer a pena mesmo, porque vale a pena. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 17 anos. E nunca mais eu larguei. Sabe por quê? Porque vale a pena. Sabe, vale a pena. Você que é jovem, você que quer ter um rumo, sabe, uma vida de alegria. Eu queria que cada um colocasse a mão no coração nesse momento. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Verdadeiramente, Senhor, é maravilhoso servir ao Senhor, Pai. O versículo que nós lemos no início, que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, Pai. E nós queremos pedir, nos dê força sempre para servir a Ti, Senhor. Nos dê força sempre para andar nos Teus caminhos, Senhor. Que cada vida aqui, Pai, verdadeiramente esteja andando, Pai, nos Teus caminhos, venha servir ao Senhor, Pai. Que a cada dia venha usufruir, Pai, de tudo isso, da alegria, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que na Tua presença até a tristeza salta de alegria, Pai. Ô, Pai, que cada um aqui tenha a alegria do alto. Ô, Pai, que não viva triste, Pai. Eu profetizo sobre cada vida a Tua alegria. Que cada um aqui tenha a Tua paz, Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil, Pai. Já passamos por momentos piores de pandemia, mas ainda estamos passando por momentos de pandemia, mas que verdadeiramente a Tua paz esteja em nossos corações, Pai. Uma paz que não tem como explicar. O Teu cuidado, que cada um aqui sinta o Teu cuidado. Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, Senhor. Nos protegido de todo o mal. E louvamos a Ti, Senhor. E maior do que tudo que nós já recebemos é a nossa salvação, Pai. O Senhor, um dia, o Senhor Jesus morreu na cruz para que nós sejamos salvos, Senhor. E não tem nada mais importante na nossa vida do que saber, Pai, que nós estamos andando nos Teus caminhos. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.